O Foyer esteve no Teatro Vivo para conversar com André Acioli. André, para começar, você pode nos dizer quais teatros e quais as suas funções neles? Eu cuido aqui do Teatro Vivo, né? Eu cuido do Teatro Vivo, que eu faço a curadoria e a gestão. Do Teatro Porto eu não faço a curadoria, eu faço parte de um comitê. Atualmente a gente está trabalhando com um comitê lá na Porto, onde a gente recebe os projetos, manda para esse comitê e a comitê toma a definição da programação. E do Eva Hers, que por enquanto está na situação de estar pausado por conta das situações infelizes lá com relação à Livraria Cultura. Você consegue nos contar sobre o Teatro Eva Hers e por que ele continua fechado? Na verdade, saindo um pouco da questão do Eva Hers, eu vou para um outro lugar que acho que é legal todo mundo saber como funciona. Toda produção cultural, toda produção de artes cênicas cultural que ela vai ser executada, é necessário muito esforço, um esforço de planejamento e de investimento. Às vezes as pessoas reclamam, né, das leis de incentivo, tudo, mas a maioria dos projetos, eles são feitos, a maioria dos projetos em nosso país são feitos sim com verbas próprias, verbas do bolso. E o Eva Hers, ele sempre veio com uma trajetória deste lugar, de projetos onde as pessoas construíam e colocavam. A gente sempre teve um projeto, um pensamento lá de ser um palanque, um palco, um templo, onde os artistas quisessem colocar suas ideias, seus pensamentos, a sua conversa diretamente com o público, até porque é um teatro pequeno, não é um teatro para você falar, vou ganhar dinheiro. Pelo contrário, era um lugar muito mais de investimento. E infelizmente, com a situação da livraria, da recuperação judicial, que sim, a loja está aberta novamente, eles estão lá na guerrilha para tentar continuar, mas ainda está numa fragilidade muito grande. E essa fragilidade, ela ainda coloca ainda mais em risco o produtor. Esse idealizador que muitas vezes vende apartamento, vende casa, faz empréstimo, sem nem saber se vai ter resultado financeiro. Então, esta estabilidade, infelizmente, não tem como, a livraria não tem como dar neste momento. E justamente por conta de não ter dado que foi tomada uma decisão de pausa, de tentar trabalhar com projetos lá, de locação para eventos, atividades que são muito pontuais, onde não tem uma necessidade de um investimento, do qual depois a livraria também não vai conseguir ressarcir, né? Porque ela também está fora do controle dela. Uma dentre as muitas vezes que estivemos no Eva Hers, nos chamou a atenção você falar que estava selecionando pautas que falassem sobre o feminino. Como funciona isso na curadoria? Eu tive vários mestres, né, na minha trajetória. Sou formado como ator, sou produtor também, e naturalmente também acho que o nosso papel um pouco nesse lugar é meio ser esponja, né? De estar sempre absorvendo tudo que está acontecendo ao seu redor. E o Eva Hers foi uma grande escola para mim, isso de fato. Eu digo isso porque era um teatro de muita proximidade, né? Proximidade com um artista, porque era um teatro muito intimista, e proximidade com o público, porque você está ali direto com a bilheteria, o público conversando, trazendo com você, e dentro daquele ambiente que é a Livraria Cultura, onde você inspira cultura e arte a todo momento, né? Então, o meu papel de escuta sempre foi muito grande ali no Eva. Escuta, e não simplesmente naquele lugar e falar assim, então vou colocar uma programação, uma peça que o público mais quer ver. Não, mas às vezes até o contrário, para poder ter uma provocação. Quando começamos lá no Eva em 2007, o Dan Stuba era o diretor artístico, né? E eu entrei junto com o Dan nesse apoio que eu fazia a programação. E o Dan sempre muito democrático, muito parceiro, sempre me empurrou para estar junto com ele nessas decisões, nesse desenho de programação. E a gente sempre teve um pensamento que a gente queria que o Eva fosse como a nossa casa, no sentido de que assim, a gente quer receber nossos amigos, a gente quer conhecer novos amigos, a gente quer apresentar amigos velhos, a gente quer apresentar amigos novos. Então o Eva, para mim, foi um pouco de lição de casa
essa formação com o Dan. E aí isso, de uma certa maneira, me traz por todos os lugares onde eu, hoje em dia, passo com a curadoria. Então, tento ficar muito antenado ao que está acontecendo, né? E equilibrar os pratinhos também. A gente tem que... sem querer fazer propaganda, mas para mim é um fato, eu acho que é uma coisa que a própria Vivo tem feito muito agora, viva no seu tempo. É isso, a gente tem que viver no nosso tempo. Às vezes a gente fica muito preso a alguns formatos ou algumas coisas dos quais a própria classe e o próprio setor quer colocar na caixinha. Quando a gente começou lá no EVA, aí era aquela coisa, teatro dentro da Livraria Cultura vai ser só peça de livro, né? Aí eu recebi um monte de projeto de livro. Aí eu falei, não. Aí ia atrás de projetos que não era de livro. Aí quando você recebia outro projeto que era duas pessoas. É um teatro pequeno, é um teatro que só tem duas pessoas. Aí eu ia atrás de projetos que tinha outras, mais para eu tentar tirar um pouco desse rótulo que muitas vezes as pessoas querem colocar. Às vezes, naturalmente, tem certas coisas que você vai ficando por core mesmo do próprio negócio, né? E aí eu falo do EVA, mas esse mesmo pensamento aqui com o Vivo. Aqui no Vivo também tem um colegiado, a gente também tem um comitê que trata do tema, embora de uma maneira mais... eu tenho uma liberdade muito maior com relação ao pensamento artístico. Por decorrência da pandemia, nós perdemos muitos espaços culturais. Qual o impacto disso para a cidade? O impacto para a cidade é um desastre. O São Paulo ainda é a maior capital do mundo que tem mais teatros. A gente tem mais de 250 salas de espetáculos só aqui em São Paulo. Desde pequenininha até as grandes. Mas o que acontece é que os espetáculos, muitas vezes, por conta todas essas questões que eu coloquei, investimento, o que colocar, a gente vai ter público, como que vai ser, acesso, necessidade técnica, não são todos os teatros, às vezes, que conseguem abarcar e receber muitos projetos teatrais que estão acontecendo. Então, sim, a gente teve uma situação horrorosa que foi a pandemia, com toda certeza também contribuiu para isso, mas antes da pandemia, a gente já vinha com muitas questões de sentido de teatros fechando. Teatros ícones, né? Quando você pensa, o Teatro Hilton fechado, eu quero agora outro nome, mas tem com certeza outros nomes também de teatros que fecharam antes da pandemia, como agora teve também recentemente a interrupção das atividades do Grupo Alfa, que embora tenham prometendo que vai voltar, e a gente acredita e quer acreditar muito que ele volte, mas o Viga, que fechou na pandemia, mas que não foi em decorrência da pandemia, foi em decorrência de um empreendimento imobiliário que precisou do terreno para poder construir um estacionamento. Então, quando a gente tem este lugar de que eu chamo de templo das artes, ele não é colocado nessa qualificação, a gente realmente só perde e a cidade perde. A cidade perde. E não estou falando isso só porque a minha vida é teatro. Eu falo isso porque eu acho que quem se dá a permissão de ir passar pela experiência teatral, ela vivencia muitas coisas. Ela vivencia o aprendizado da cidadania, o aprendizado da escuta, o aprendizado daquilo que quer falar, do que quer ouvir, o aprendizado da convivência, relações entre as pessoas, são muitas coisas, isso porque eu estou falando só do ato dela ir, nem conto da questão da peça, porque daí a peça tem outros motivos e outros fatores que vão debater dentro de você. Então eu penso mesmo nisso, de que eu acho que quando um espaço cultural fecha, é uma possibilidade de muitas vidas que estão sendo destruídas ali também. Mas tem uma situação que é uma alquimia difícil de você fechar. Eu digo isso por quê? Porque também a gente vem vivendo justamente o fato das pessoas cada vez mais consumirem a cultura
os espaços também não conseguem ficar por si só. Porque isso é uma coisa também que é muito importante todo mundo saber. Existe a peça, o espetáculo que vem ficar em cartaz, e existe o prédio, teatro, o lugar. Essa peça tem as suas despesas e o teatro tem as suas despesas, que só muitas vezes a bilheteria não paga. Porque o valor, o ticket médio dos espetáculos teatrais que a gente vê, tirando os mainstreaming, a gente está falando de um ticket médio de 40, 50 reais, e olhe lá, quando a gente estiver chegando para o 30. Então você imagina que vai, num número assim, de papel de padaria. Você tem um teatro de 100 lugares, onde eu tenho 30 reais, eu ocupei 100 lugares, eu tenho um borderô, que a gente chama que é o fechamento, de 3 mil reais. Desses 3 mil reais, fala, nossa, 3 mil reais. Quantas pessoas estão trabalhando para poder acontecer aquele espetáculo naquela noite? Da peça e do prédio. Não paga, a conta não fecha. Então é difícil a gente tratar também desse tema quando a gente fala de teatros fechando. É uma tristeza, é uma dor, tal, mas ao mesmo tempo é difícil você conseguir subsidiar tudo isso. E aí é louvável realmente você ter, muitas vezes quando a gente tem lá a própria Porto, a Vivo, o Santander, o CCBB, quando você tem empresas que de uma certa maneira pegam essa causa, que acaba sendo uma causa social, porque afinal de contas não é o core deles também, né? E aceita essa briga para poder entregar isso para uma sociedade, né? Porque daí, de uma certa maneira, você vai se retroalimentando tudo isso também. Lógico que as marcas ganham, não estou sendo ingênuo com relação a isso, mas a gente também ganha. Enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto civilidade, todo mundo ganha com isso. Então, e eu acredito de verdade, acredito mesmo que se a gente conseguir voltar aos tempos áureos, onde os teatros eram lotados, a gente consegue ter uma sobrevivência muito mais saudável através da bilheteria. Hoje ela é muito complexa. Hoje ela é extremamente complexa. Se você pega os grandes musicais, que tem aquelas estruturas gigantescas, só de equipamento de microfone, por exemplo, para todos aqueles músicos, todos aqueles artistas cantarem, um valor altíssimo de locação. A bilheteria não paga. Não paga. Então, e aí? Aí o que você faz? Então não faz? Aí você não faz, você fala assim, então você priva a sociedade de um trabalho com qualidade? Você vai fazer só produções de cadeirinha e o ator sentado? Não que isso não tenha valor, tem, mas não é só isso. A gente vai ficar sempre privado a isso porque a gente não consegue pagar as contas? Então, é um trabalho árduo, mas eu acredito de verdade que se a gente conseguir ter essa consciência dessa sociedade, da importância do que é o papel da cultura, de forma geral, não vou falar só do teatro, da cultura que é museus, circo, dança, teatro. Se todo mundo tiver isso muito embutido de como é importante para a vida da sociedade, eu acho que a gente transforma tudo. E tudo segue muito bem. Maravilhoso. André, o que faz um gestor? Como é a sua atuação como gestor para que nós, como plateia, tenhamos a sensação de que tudo está lá como num passe de mágica? Temos modelos de negócios, né? Eu acho que pelo fato de eu ser ator e de uma certa maneira já ter passado por várias das funções que um teatro... Eu já fui camareiro, já fui cenotécnico, já fui diretor de palco, já fiz operador de som, operador de luz. Então, de uma certa maneira, eu conheço todas essas funções todas, né? Então eu tento, dentro do modelo de negócio que eu faço da minha gestão, ter esse cuidado e esse olhar o tempo inteiro, de uma maneira que a pessoa que sente lá, ela tenha realmente 100% a experiência voltada para aquilo que ela estava ali, que era assistir e absorver aquele espetáculo.
Então o meu papel enquanto gestor é um pouco neste lugar. Que peça que eu vou colocar? O que a gente vai colocar em cartaz? Que tipo de projeto vai ser? Quem vai estar falando? Quanto tempo de duração? Vai falar sobre o quê? Qual que vai ser o acesso? Que mensagem que vai ser dita? Que momento que a gente está falando do ano? Vai ser um ano que... vai ser o começo do ano? Será que esse tema é legal para a gente tratar? Né? Porque isso... Eu lembro, só vou fazer uma parte. Uma vez, quando eu fazia um trabalho com Paulo Altran, foi aqui no Teatro Vivo, inclusive, era visitando o Sr. Green. Ele queria o borderô sempre, quando ele pegava sempre o borderô, e ele sempre marcava. Teve muito trânsito aí fora? Muito trânsito. Hoje dia choveu? Ele sempre marcava, porque ele ia tentando, dentro da lógica dele, criar um gráfico de entendimento do porquê que às vezes o público vinha, às vezes o público não vinha, ou tinha dificuldade, ou chegou todo mundo no horário, ou não chegou no horário. Enfim, são coisas que podem parecer lógicas, mas isso de uma certa maneira faz uma diferença. Então, o meu papel enquanto gestão é um pouco neste lugar, de entender como que esse fluxo todo vai acontecendo dentro de um cronograma de calendário, mas também dentro de um período que está acontecendo e da semana que está acontecendo, para poder justamente fazer com que esse cliente chegue, assista a peça, vai tranquilamente e vai embora. Então, e sem falar da questão administrativa, né? Que daí é a questão de contratos, repasses de bilheteria, acordos comerciais, comunicação visual, de identidade. Então, tudo isso de uma certa maneira que eu também estou meio que ali sempre junto. Eu, da minha escola, que é o EVA, e depois pro Porto, e agora também aqui no Vivo, eu venho de um pensamento de que o teatro, ele tem que conquistar o seu público. O estabelecimento tem que ter o seu público, né? Então, nesse pensamento de que o estabelecimento tem que ter o seu público, lógico que assim, o teatro vazio é um teatro vazio, sem peça ele não acontece nada, ele é só um prédio, né? Mas como que eu fomento esse público de uma maneira que eu faça essa provocação para que não fique também sempre nichado a um tipo de público, porque ele também se gire e se multiplique. Então, é um pouco do que você ouviu lá naquela vez no EVA, de que eu estava nesse pensamento de projetos que tivessem um protagonismo feminino, ou outros projetos que falassem, como fizemos aqui recentemente, no próprio Teatro Vivo, da questão racial, que foi um incidente, como agora que a gente está aqui colocando essa homenagem ao Otávio Augusto na Tropa, que de uma certa maneira a gente também está colocando a questão de um senhor de 78 anos está em cena, trabalhando, eternidade. Então, tudo isso, de uma certa maneira, eu vou tentando compor dentro dessa lógica de pensamento da gestão. Então, olhar tudo, é o olhar para tudo, sem querer aumentar muito, mas é a pura realidade, é tentar olhar para tudo, a experiência 100% do estacionamento, como que a pessoa vai conseguir chegar, e o cafezinho que vai ter o que melhor oferece para a pessoa, então tudo são olhares que eu vou tentando ter de forma com que fomente a melhor experiência para quem vai assistir. Você está à frente de grandes teatros. Consegue nos adiantar o que está por vir? Temos sim, já digo, inclusive já estamos à venda. No Vivo, a gente o Tropa vai até dia 8 de outubro, e Pagu vai até dia 4 de outubro. Dia 12 de outubro volta aqui ao nosso teatro a última sessão de Freud, com o Odilon Wagner e Cláudio Fontana, direção do Elias Andreato, que foi um grande sucesso que a gente teve aqui na nossa temporada o ano passado, e nesse lugar de intuição, eu falava assim, acho que a gente tem que voltar com a peça, porque foi coisas muito loucas, até um dado, você precisa entender como foi um lugar muito de intuição também e de apostar. Porque saiu daqui, né, cumpriu 2 meses de temporada conosco, depois ele foi até pro Porto, depois do Porto o espetáculo foi viajar. As pessoas continuavam ligando aqui para nossa bilheteria,
com outras peças em cartaz já há muito tempo. A gente estava com a Lília Cabral e as pessoas ligavam. Então, vamos voltar com o Freud, já que as pessoas pediam para voltar, então vamos voltar com o Freud de final de semana, vai fazer de quinta a domingo, a partir do dia 12 de outubro. E depois vai entrar um espetáculo inédito, uma produção do Luke Daltroso, chamado The Money Shot. É um texto inédito do Neil Labute, que vai estrear aqui com a gente às terças e quartas, aqui no Vivo. E lá no Porto vai entrar um espetáculo, uma reestreia, um espetáculo divertidíssimo, protagonizado pela Simone Zucato, Cassius Capim, e aí tem 2 atores novos no elenco, que na época era François Furton e o Rodrigo Fagundes, e agora vai fazer o Thiago Adorno e meu Deus, ela vai me bater que fugiu o nome. Ai, meu Deus do céu, peraí que eu vou lembrar. Sem problemas. Meu Deus, ela vai me bater, ela vai me matar. Que eu tô com a peça que ela fez agora, aquela maravilhosa que ela fez de Adorim. A Vera Zimmermann. Vera Zimmermann, ela, maravilhosa. Então, Cassius Capim, Simone Zucato, Vera Zimmermann, Thiago Adorno, vão fazer esse espetáculo chamado Silvia, onde a Simone Zucato protagoniza uma cadela, uma cachorra, dessa família toda. É uma comédia hilariante, vai estrear no final, meados de outubro, se não me engano, de 20 de outubro estreia lá no Teatro Porto. E aí a gente vai até o final do ano. E aí pro ano que vem estamos em namoro ainda, não temos ainda nada concreto. Mas aqui na Vivo, só para poder também já colocar sobre isso, eu também faço a curadoria não só dos teatros, eu também faço a curadoria das peças patrocinadas pela Vivo. Então, pela Vivo, a gente tem mais alguns outros projetos que vão estar acontecendo. Então, Tom na Fazenda, que estreou com a gente, que fez em cartaz aqui, agora está na FAP, está circulando Norte e Nordeste, com patrocínio da Vivo, até o final do ano. Gargalhada Selvagem vai fazer uma temporada no Rio de Janeiro, também com patrocínio da Vivo. O Diário de Pilar na Amazônia, um espetáculo infantil com a Miriam Pirlandi, vai estrear também no Rio de Janeiro. E o ano que vem pra cá, não vou dar spoiler, já dei. Vem pra cá, aqui pro nosso teatro, aqui no Teatro Vivo. O Dia Seguinte, uma comédia do Luiz Fernando Veríssimo, vai estrear em Manaus, agora no começo, semana que vem. E depois ele vai fazer uma temporada no Tucarena, e depois ele ainda vai viajar mais um pouco também com patrocínio Vivo. E é isso. Mas é bastante coisa, né? É isso, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa.